Mas tem mais uma coisa que leva a gente para a caverna, é o medo. Sabe? O medo, Davi tem medo de ser morto. E no capítulo anterior, ele está em Gate, e aí o pessoal reconhece ele. E fala, vem cá, você que matou Golias. Golias era o principal cidadão de Gate. O Davi foi se esconder na cidade do principal herói da cidade que ele matou. Quando você está em depressão, você só escolhe burrada, lugar errado e gente errada para ouvir, meu. Um homem dizia, homem de Deus não fica doente. Homem de Deus não fica doente. Sabe o que aconteceu? Pegou um câncer. Ele tinha escrito um livro, várias igrejas começaram a se basear no livro dele. Aí ele pegou um câncer. Sabe o que ele fez? Se escondeu. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava com câncer. E ele começou a fingir que ele não tinha câncer. Ele começou a ser um negacionista sobre a sua dor. O que aconteceu? Morreu. Quando nós achamos que somos super-homens e super-mulheres e que estamos acima das cavernas, a gente não entende que a caverna pode acontecer. Tem pancada que é mais forte, tem situação que pega a gente, tem chute que é no meio da testa da gente, e a gente fica meio balançado. Mas nós vamos recuperar a emoção, recuperar a cabeça, recuperar a consciência, recuperar a fé. Amém? Pois é, a caverna não era o fim. Deus só estava redirecionando Davi. Ali na caverna, ele tem a escola para reinar. Ele começa a entender que ele vai ter que reinar para todo tipo de gente. Ele começa a entender que as pessoas, quando chegam na igreja, não chegam prontas, e quando chegam no reino, não chegam prontas. As pessoas têm que ser preparadas, as pessoas têm que ser motivadas, as pessoas têm que ser auxiliadas. Ali na caverna, ele começa a ter lições de Deus, para que Deus redirecione a sua vida. Ali ele aprendeu que não dá para ter medo de fazer o que tem que ser feito. Pastor, que lição foi essa? Você lembra que ele foi no sacerdote buscar comida, não foi? O sacerdote deu comida para ele, no capítulo anterior. Deu comida para ele, e deu para ele a espada de Golias. Tinha um cara chamado Adog, um filho das trevas, ex-morador de Brasília. Esse desgraçado, ele estava lá perto do sacerdote. E aí ele está lá perto do sacerdote, e aí o que aconteceu? O Davi olha para ele e fala, cara, esse Adog vai contar para o Saul que ele viu aqui. Esse miserável vai contar o que ele percebeu aqui. Adog não, desculpa, Doeg. Esse Doeg vai contar. Mas o Davi fala, não, de repente não conta, deixou para lá. O Doeg vai até o Saul e fala, Saul, quero te contar um negócio. O quê? O sacerdote deu pão para Davi e deu o que para Davi? A espada de Golias. Sabe o que aconteceu? O Saul manda chamar o sacerdote, fala, por que você deu pão e deu espada para Davi, que é meu inimigo? Ele fala, mas Davi, o nome do sacerdote era Aimeleque. Ele fala, mas Davi é teu genro, Davi era teu general, Davi era teu homem de confiança, como é que você fala que ele agora é o teu inimigo? O Saul fala assim, se você não está sabendo, saiba que agora é meu inimigo, e você ajudou meu inimigo, e por causa disso, você e todos os seus auxiliares vão morrer. 85 sacerdotes foram mortos. Nenhum soldado de Saul teve coragem de pegar a espada para matar os sacerdotes. O desgraçado do Doeg veio de avião de Brasília, foi lá e matou os 85 sacerdotes. Querido, bota uma coisa na tua cabeça. Davi viu o perigo, não fez o que tinha que ser feito. Tem coisa na tua vida que você tem que matar. Se Doeg fosse morto, 85 homens de Deus não seriam mortos. Tem coisa na tua vida que se você não matar, ela vai matar gente que você ama. Tem amizade que você tem que matar. Não é amizade, é doença.
não te ama, não te respeita, não vibra com o teu sucesso, tem raiva da tua rede social, tem raiva do tratamento que teu marido te dá, tem raiva do tratamento que a tua mulher te dá, tem raiva do que a tua filha conquistou. Ei, tem coisa que você tem que matar, tem lugar que você vai que você tem que matar, você não pode mais lá, não te faz bem, não melhora a tua vida, não te ajuda em nada. Deixa eu te falar uma coisa. O Davi estava sem ver a família há muito tempo. Quem era o pai dele? O cara que quando Samuel falou, um dos teus filhos será rei, o Jessé enfileirou todos, menos Davi, lembra disso? Quem eram os irmãos de Davi? Alguns deles eram soldados do exército de Israel, e esse povo, quando Davi foi lutar com Golias, os irmãos dele falaram o que para ele? Quem que tu pensa que é, rapaz? Tu está se achando, rapaz, tu veio para cá para ver morte, e esculacharam com ele, foi ou não foi? Pois é, a relação familiar não é lá essas coisas, né? E eles estão um tempo sem se ver, mas olha o que diz o texto no versículo 1, diz assim: quando seus irmãos e a família de seu pai souberam que ele estava na caverna de Adulão, foram até lá para encontrá-lo. Sabe, tem hora de dificuldade que Deus permite, porque é a única chance desse casamento não acabar, a única chance da gente vencer uma coisa chamada orgulho. Teu casamento está acabando por quê? Pastor, porque a gente não está tendo vida sexual legal. Não, isso não é orgulho, porque ela não te procura, você não procura. Fez isso, também não vai ter, não sei o que lá, guerrinha de sexo, e papapá, então não me procurou também, agora eu vou dar de gostoso, e papapá, e vocês por causa do orgulho, não foi o sexo, foi o orgulho que fez vocês não tratarem a vida sexual de vocês. Às vezes, o casamento é por causa de quê? Foi problema de dinheiro. Não, não foi problema de dinheiro, foi orgulho de não tratar a situação com mais mansidão, com mais carinho, de falar, poxa, tudo bem, a gente tem condição de gastar isso, mas nós estamos olhando para o futuro, e um dinheiro investido ao longo de alguns anos vai gerar uma renda que vai nos dar uma tranquilidade. Vamos curtir, mas vamos curtir hoje, mas vamos segurar amanhã, vamos fazer um equilíbrio de vida para a gente ter alguma coisa lá na frente, e a gente ter mais tranquilidade. Porque quem começa a investir com 20 e poucos anos, chegando aos 50 anos, se todo mês botar um negocinho lá, você vai ter milhões guardados lá no final. É uma questão de inteligência. Não dá para viver tudo, comamos e bebamos, porque depois morreremos. Não dá para gastar em qualquer coisa. Eu posso, eu gasto, eu posso, eu compro. Não, equilibra isso. É o orgulho que faz você não procurar um filho que foi agressivo, desrespeitador. É o orgulho que faz um filho não procurar seu pai e falar, pai, eu errei, mas eu te amo. É o orgulho. Davi, nesse momento, ele está na caverna. Seu pai entra, sua mãe entrou, seus irmãos entraram para abraçá-lo. Um filminho que eu vi uma vez, muito legal. Estava um menino assim, e ele estava à beira da morte, e o pai e a mãe que estavam separados, eles foram lá para visitar o filho, a mãe chorando de um lado, o pai chorando de um outro, e o menino assim, muito fragilizado. Ele pede a mão da mãe, a mãe entrega a mão para ele. Ele pede a mão do pai, o pai entrega a mão para ele, e ele quase morrendo, ele pega a mão dos dois e une. O choro toma o ambiente, eles começam a chorar muito. O pai pede perdão à esposa, a esposa pede perdão ao pai, e no seio de morte do menino, o orgulho cai e a família vive. Não espere alguém morrer para ressuscitar a tua família. Não espere uma caverna para reconstruir tua casa. Não espere uma caverna para tomar um posicionamento de vida. Não espere uma caverna. Sabedoria é não esperar a caverna para que isso transforme tua casa. Mas em quarto lugar, quando a caverna parece a única alternativa, saiba que a caverna é talvez a única chance de colocarmos nossas necessidades tão somente diante de Deus.
Meus irmãos, como procuramos pessoas e circunstâncias para resolver problema? Quando estamos com uma dificuldade, a gente acha que sempre vai ter uma solução, que a gente tem um network, que a gente conhece alguém, que a gente conhece alguém no tribunal, que a gente conhece o senador, que a gente conhece o prefeito, que a gente conhece o governador, que a gente conhece o empresário, que a gente conhece... A gente sempre está achando que a gente vai conseguir, que a gente pode, que a gente tem como, que a gente vai fazer acontecer, e a gente às vezes vai lutando, e tudo dando errado, e a gente tentando na nossa força, do nosso jeito, na nossa energia. Mas aí olha o que acontece. Quando você chega na caverna, amigo, que você está no fundo do poço, só tem um lugar para você olhar para cima. Às vezes, só a caverna te ensina que tem hora que tudo que você tem não vai valer de nada se não acontecer um milagre. Tem hora que só a caverna te ensina que tudo que você conhece, que você tem, dinheiro, investimento, conhecimento, diploma, tudo que você tem, não vai valer de nada se não acontecer um milagre. A caverna nos faz crer em milagres. Eu não sei qual é a tua caverna, mas Deus está falando hoje, ei, olha para cima. Davi está ali, e Deus manda um bando de porcaria, um bando de maluquete, um bando de doidão. Sabe o que aconteceu? Aqueles doidão todos se tornariam o maior exército da história. O milagre iria acontecer. Um grande empresário brasileiro foi sequestrado, ficou no cativeiro muito tempo. O cara muito fera, eu sou fã da carreira dele, aprendi muito com a carreira dele, já li muita coisa dele. E esse empresário revolucionário, depois que saiu do cativeiro, a polícia foi lá, estourou o cativeiro e resgatou ele com vida. Perguntaram para ele qual foi a grande lição do cativeiro, e ele disse: o cativeiro matou meu orgulho. Lá ele tinha que fazer xixi no banheiro imundo. Lá ele tinha que tomar banho na hora que os outros deixavam, num banheiro imundo. Lá ele tinha que comer o que davam para ele, quando davam. Lá ele não escolhia nada. Lá ele não tinha nem como fazer uma barba. Lá ele não tinha nem como cortar um cabelo. Lá ele era um Zé Ninguém, condenado à morte. Milhões de reais nas contas, empresas valiosíssimas, carros do ano importados na garagem, avião parado lá no hangar. Mas a vida dele naquele momento, na mão de um monte de gente doida, criminosa.